Você está sentindo dores que ninguém vê? Lutas que ninguém entende? Então esse vídeo é para você. Dá o like agora, compartilha com quem também precisa dessa palavra, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação. Vamos juntos entender o que Deus está fazendo no silêncio da sua dor. Você já se perguntou por que está enfrentando tantas lutas, mesmo tentando fazer tudo certo? Já sentiu que carrega um fardo pesado demais para alguém como você? Então escute com atenção. Deus nunca chamou os capacitados, Ele capacita os chamados. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Gideão, por exemplo, se via como o menor da sua casa, pertencente à menor tribo de Israel. Ele mesmo disse: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco e eu sou o menor da casa de meu pai. Juízes 6:15. Mas foi exatamente ele que Deus escolheu para liderar um exército e libertar seu povo da opressão. Por quê? Porque Deus viu em Gideão o que ele mesmo ainda não enxergava. Deus não vê como o homem vê. Enquanto o mundo olha para a aparência, currículo ou posição, Deus olha para o coração. Ele busca os que têm disposição, não perfeição. Ele age nos improváveis, nos quebrados, nos cansados. A sua dor não é prova de abandono, é selo de propósito. É no momento em que nos sentimos fracos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Foi isso que Paulo entendeu quando escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. É no limite da nossa força que começamos a andar pelo sobrenatural. Você não está passando por isso porque é fraco. Você está passando por isso porque foi escolhido. E a dor que hoje te humilha, amanhã será a força que vai levantar outros. Solução: continue firme. Não desista, porque quem te chamou já preparou o caminho. E a sua dor de hoje é o testemunho de amanhã. Imagine perder tudo o que você ama: filhos, bens, saúde, amigos. Foi isso que aconteceu com Jó. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim, mergulhado em uma dor que poucos teriam forças para suportar. Mas há algo poderoso escondido nessa história. Deus permitiu a dor de Jó, não como punição, mas como propósito. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores celestiais. Satanás questionou a fidelidade dele, e Deus, confiando no caráter de Jó, permitiu que ele fosse provado. Mesmo em meio às tragédias, Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. O verdadeiro testemunho nasce quando a dor é tão profunda que você não tem mais palavras, só fé. E foi justamente no pó, na cinza, na humilhação, que Jó se encontrou com Deus de uma forma nova. No final ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor abriu seus olhos espirituais. E o mais incrível, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, Ele deu em dobro tudo o que havia sido perdido. Aquilo que parecia fim virou um recomeço ainda mais poderoso. Você pode estar vivendo o seu capítulo mais difícil agora, mas isso não é o fim. É só o meio de uma história que vai transformar a sua vida e a de muitos ao seu redor. Permaneça fiel, porque o Deus que permitiu a dor também é o Deus que já escreveu a sua restauração. Sua fidelidade vai virar testemunho e o nome de Deus será glorificado por meio da sua vida. José tinha sonhos grandes, mas a vida parecia caminhar na direção oposta. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, jogado num poço, humilhado, acusado injustamente e esquecido numa prisão. Tudo isso, mesmo sendo fiel a Deus. Aos olhos humanos, ele parecia um fracassado, mas aos olhos do céu estava sendo preparado. Cada fase dolorosa na vida de José era uma etapa de formação.
Quando ele interpretava sonhos dentro da cadeia, Deus já estava escrevendo sua promoção. O trono não veio de repente. Ele passou pelo fundo do poço, pela casa de Potifar e pela cela mais escura. Mas manteve sua integridade em cada lugar onde foi colocado. No tempo certo, Deus o levantou. O menino sonhador se tornou o governador do Egito. E não foi apenas exaltado, ele foi usado para salvar uma nação inteira da fome. Quando reencontrou os irmãos, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. A traição que o jogou no buraco foi a mesma que o colocou na rota do trono. Você pode estar se sentindo preso, esquecido, longe da promessa. Mas Deus está te formando em silêncio. Os olhos que hoje te ignoram, amanhã verão você em posição de honra. A história de José prova que o sofrimento não é sinal de abandono. É a trilha dos escolhidos. Continue caminhando. O que te derrubou ontem vai te levantar amanhã. O que te acusou vai te servir como degrau. Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Seu poço é só o início do caminho que leva ao propósito. Moisés cresceu no conforto do palácio, com tudo que um homem poderia desejar: influência, status, conhecimento. Mas foi no deserto, longe dos holofotes e das multidões, que ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ali, sozinho com suas inseguranças, ele viu uma sarça ardente e escutou um chamado que mudaria a história de uma nação. O deserto parece um castigo, mas na verdade é o cenário perfeito para ouvir aquilo que não conseguimos escutar no barulho da rotina. É no silêncio, na escassez, na solidão, que os ouvidos espirituais se abrem. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas, achando que sua missão havia acabado. Mas para Deus, aquilo era só o preparo. Deus não chama ninguém apressadamente. Antes de Moisés enfrentar Faraó, ele precisou primeiro enfrentar a si mesmo. O medo, a vergonha do passado, os traumas, tudo isso foi tratado no deserto. E foi ali, onde ninguém mais via valor, que Deus o encontrou e disse: "Vai, porque eu serei contigo." Êxodo 3:12. Talvez você esteja num tempo seco, onde nada floresce, onde as portas se fecharam e os dias parecem iguais. Mas nesse deserto, o céu ainda está falando. O que parece fim, na verdade, pode ser o ponto exato onde Deus te separa para algo maior. Não despreze esse tempo escondido. A glória sendo gerada em silêncio. O mesmo deserto que hoje parece te sufocar, amanhã será lembrado como o lugar onde tudo começou. Continue, porque a sarça ainda arde. Ana vivia entre lágrimas. Ano após ano, ela subia ao templo e derramava sua alma diante de Deus. Era estéril, humilhada por Penina, sua rival. O que mais doía não era apenas o silêncio do seu ventre, mas o silêncio do céu. A oração parecia não ser ouvida, mas Deus estava escutando e preparando algo grandioso. Naquele tempo, uma mulher estéril era vista como amaldiçoada, rejeitada, sem valor. Ana carregava sobre si a vergonha e o desprezo, mas mesmo assim não parou de orar. Ela não respondeu à provocação com gritos, mas com gemidos. Em vez de se rebelar, ela se lançou diante do altar com lágrimas e fé. Foi ali, aos pés do Senhor, que ela entregou não apenas o pedido, mas também a promessa. Ela disse: Senhor, se me deres um filho, eu o consagrarei a ti por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Ana entendeu que sua dor não era só um desejo não realizado, mas um chamado disfarçado. E quando Deus respondeu, não apenas lhe deu um filho, lhe deu um profeta. Samuel foi um dos maiores líderes da história de Israel, e tudo começou com a oração de uma mulher quebrada. Ana não gerou apenas um filho, ela gerou destino, futuro, transformação para toda uma nação. Hoje, o que você carrega como dor pode estar sendo moldado para gerar algo que vai impactar muito além de você.
O que parece atraso, muitas vezes é construção. O ventre que ainda não deu fruto será lembrado como o solo fértil de um milagre. Continue orando, continue crendo. Porque o que Deus vai colocar nas suas mãos não será comum. Será resposta, legado e missão. Paulo, o maior missionário da fé cristã, não era estranho à dor. Ele escreveu cartas poderosas, fundou igrejas, enfrentou prisões, perseguições e naufrágios. Mas em meio a tudo isso, havia algo que ele nunca conseguiu remover. Um espinho na carne. Algo que o incomodava profundamente e que ele orou para que Deus tirasse. 3 vezes ele suplicou por libertação e a resposta divina foi inesperada. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não houve cura, não houve alívio, mas houve revelação. Paulo entendeu que nem toda dor precisa acabar para que o propósito continue. O que poderia ser visto como fraqueza, na verdade, era ferramenta de dependência. O espinho lembrava que ele não caminhava por mérito, mas por graça. A cada passo, ele era sustentado não por sua força, mas por uma força maior. E isso o tornou mais humilde, mais sensível, mais próximo do coração de Deus. Muitas vezes pedimos alívio, mas Deus oferece sustento. A dor que não vai embora pode estar refinando sua fé, quebrando o orgulho, aprofundando sua sensibilidade espiritual. Paulo continuou sua missão, mesmo com limitações. E talvez você também esteja chamado a seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Há glória nos bastidores do sofrimento. E há um tipo de força que só nasce quando já não temos mais nenhuma. O que te incomoda hoje pode ser justamente o que te mantém de joelhos. E isso é o que te mantém de pé. Ele curava os doentes, libertava os oprimidos, multiplicava pães e caminhava sobre as águas. E mesmo assim, foi rejeitado, acusado sem culpa, traído por um amigo, negado por quem dizia amá-lo, açoitado, zombado, crucificado. Jesus, o Filho de Deus, experimentou dores que nenhum de nós suportaria. Desde o nascimento, Jesus enfrentou oposição. Ainda bebê, já havia quem quisesse matá-lo. E mesmo durante seu ministério, onde havia milagres, também havia incompreensão. Muitos o seguiam pelos sinais, mas poucos entendiam sua missão. Ele amou profundamente e mesmo assim foi entregue para morrer. No Getsêmani, ele suou sangue. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. Mas no fim disse: seja e feita a tua vontade. Mateus 26:39. Essa entrega foi o maior ato de obediência da história. E essa obediência custou tudo. Carne, sangue, honra, vida. Mas também trouxe redenção. Jesus poderia ter evitado a cruz. Ele tinha poder para isso, mas escolheu o caminho da dor, não porque merecia, mas porque sabia que seria através dela que viria a salvação. Ele desceu ao ponto mais baixo para nos levantar ao ponto mais alto. Se até o Filho de Deus sofreu por algo que fazia parte do plano eterno, por que pensamos que nossas dores são inúteis? O céu não ignora suas lágrimas. Cada ferida dele abriu uma porta de cura para nós. E muitas das suas feridas também serão caminho de cura para outros. Se você está enfrentando rejeição, solidão ou dor, lembre-se, Jesus passou por tudo isso e venceu. E porque ele venceu, você também pode continuar. Não pela sua força, mas porque o sangue dele ainda fala e ainda transforma dor em propósito. Quando tudo parece dar errado, a primeira pergunta que surge é: será que Deus me abandonou? Essa sensação de estar esquecido, ignorado pelo céu, é comum nos momentos de dor. Mas a Bíblia deixa claro: o que você está vivendo pode ser uma prova, não um castigo, nem rejeição. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
A correção não é para destruir, mas para formar. E a prova não é para afastar, é para purificar. Assim como o ouro é colocado no fogo para ser refinado, o coração também passa por fornalhas para sair mais forte, mais limpo, mais dependente de Deus. Muitos dos heróis da fé não foram poupados do sofrimento. Abraão foi provado quando teve que entregar Isaque. Davi foi ungido rei, mas enfrentou cavernas antes de sentar no trono. Daniel foi fiel e ainda assim foi parar na cova dos leões. A fidelidade não é escudo contra a dor, mas estrada para amadurecimento. E o mais incrível, Deus sempre esteve presente em cada uma dessas provas. Ele não tirou o fogo da fornalha, mas entrou nela com os 3 jovens hebreus. Ele não fechou a boca dos leões antes de Daniel entrar, mas os fez se calar no momento certo. Ele não evitou a cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. O que você sente agora como silêncio de Deus pode ser o exato momento em que Ele está mais perto. Não está te rejeitando, está te moldando. Há algo sendo gerado em você que precisa de resistência, estrutura e fé madura. Continue passando por essa fase com o coração limpo. O céu está de olhos abertos e no tempo certo, tudo o que hoje parece escuro será luz sobre o seu caminho. Há noites que parecem não ter fim, lágrimas que escorrem em silêncio, pensamentos que ninguém entende, batalhas travadas dentro da alma. Você se deita e pergunta: até quando, Senhor? A escuridão parece densa, mas o Salmo 35 nos entrega uma promessa viva. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante. A noite simboliza os períodos em que não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo. Mas mesmo quando tudo está escuro, Ele continua operando, no invisível, no oculto, no tempo que não controlamos. José teve muitas noites longas entre o poço e o trono. Davi chorou sozinho nas cavernas, mesmo tendo a promessa de ser rei. Até Jesus passou por uma noite de agonia no Getsêmani, onde suou gotas de sangue. E depois da cruz, veio a ressurreição. O amanhecer sempre chega, mesmo depois da noite mais escura. O que você vive agora pode parecer um fim, mas Deus enxerga como um processo. A noite está te ensinando a confiar sem ver, a continuar mesmo sem sentir, a crer mesmo quando tudo diz o contrário. O céu não dorme, e quando você acha que não vai suportar, é aí que ele começa a agir. Não desista nessa madrugada da alma. A promessa não expirou. A mão que te sustenta ainda está firme. E a alegria que virá não será qualquer alegria. Será aquela que nasce da superação, da fidelidade, da vitória em silêncio. Pode doer hoje, mas amanhã vai florescer. E o que te fez chorar hoje será o motivo do seu louvor amanhã. Você pode não entender agora. As portas fechadas, os nãos, as perdas, as lágrimas em silêncio. Tudo isso parece não ter lógica, mas existe algo acontecendo no invisível. E quem enxerga apenas com os olhos naturais nunca vai entender os caminhos de Deus. O que você está enfrentando hoje não é castigo, é preparação. Na Bíblia, cada grande homem ou mulher passou por um processo antes de viver o propósito. Davi enfrentou gigantes e cavernas antes de usar a coroa. Esther precisou silenciar no palácio antes de salvar uma nação. Ruth perdeu tudo antes de entrar na linhagem de Jesus. A dor veio primeiro, a glória veio depois. O céu não investe em quem não vai longe. Quanto maior o chamado, maior a fundação. E fundação se constrói cavando. É por isso que às vezes tudo parece estar ruindo. Mas Deus não está te destruindo. Ele está cavando fundo para que você suporte o que está por vir. Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Se Ele está permitindo que você passe por essa estação, é porque existe algo maior sendo gestado aí dentro.
O que hoje parece frustração, amanhã será testemunho. Você não é vítima da vida. Você é o projeto em andamento nas mãos do Criador. Não pare agora, não volte atrás. Continue confiando, mesmo com lágrimas nos olhos, porque no tempo certo você vai olhar para trás e entender que cada dor, cada espera, cada silêncio fazia parte do plano. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Talvez essa seja a resposta que você tanto buscava no silêncio da alma. Curta esse vídeo, compartilhe com quem também está vivendo esse processo e se inscreva no canal. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser a continuação exata do que o céu quer te revelar. Você chegou até aqui com dor, mas vai continuar com propósito. Você não é o que perdeu. Você é o que Deus ainda vai levantar. Fica com essa última verdade. Quem suporta a dor, carrega destino.